Olá, pessoal. Está começando mais um podcast Gestão em Ação. O podcast que tem como objetivo fazer você, pequeno e médio empresário, a ter várias dicas, insights e até inspiração para melhorar a gestão e a estratégia do seu negócio. E hoje a gente tem aqui a alegria de receber o José Carlos e o Anderson, que são os caras que eu admiro demais. Já são clientes da Supra há mais de 4 anos e realmente reestruturaram o negócio e cresceram muito nos últimos anos. Então hoje a gente vai contar a história deles aqui e vai sair daqui diversos insights para você aplicar no seu negócio. José Carlos e Anderson, é um prazer estar com vocês aqui. E o José Carlos é o presidente da Petisco Raiz de Minas, o Anderson é diretor financeiro. E vocês, né, são sócios aí, a gente já está nesse caminho há muito tempo. E eu queria, né, primeiro dar as boas-vindas a vocês, né, e pedir, né, para vocês contarem um pouco, né, se apresentarem e também falarem um pouquinho da história da Petisco. Então, estamos aqui também com o Igor. Vai ser um prazer poder ouvir um pouquinho da história de vocês, compartilhar e principalmente, né, entender como é que a Petisco tem crescido tanto no mercado, que estratégias vocês têm usado, ferramentas que têm usado, que a gente possa compartilhar com quem vai estar assistindo agora nesse momento e poder aprender um pouquinho mais com a prática de vocês. Isso aí, sejam bem-vindos, pessoal. Bacana, muito obrigado, pessoal. Wendel, Igor, prazer. Nossa, tem nem palavras, a gente se sente muito honrado de estar aqui agora, é, podendo contar um pouquinho da nossa história, né? Meu nome é Zé Carlos, é, vimos de uma família, assim, né? A família toda de interior mesmo, né? De uma cidade bem pequena, Tabuleiro ali, 5.000 habitantes. Nasci na região ali, mas meus pais eram de Mercês, né? Que é uma outra cidade também bem raiz, assim, bem mineirona mesmo. E todos, né, trabalhando na roça lá. Meu pai criou a gente ali, ele e minha mãe, com muito trabalho, muito esforço. E hoje são 4 filhos, né? Primeiro era o Sidney, que é o mais velho. Depois veio eu, né? E quando eu tava com 1 ano, a gente chegou em Tabuleiro. E aí, assim, foi essa jornada que eles tiveram de passar pra gente os valores ali de trabalho, né? De honestidade. Não tinha, assim, muito recurso financeiro, mas deixaram pra gente essa cultura, né? De estar valorizando essa cultura de esforçar o máximo que podia. Só que e aí a gente foi crescendo, né? E vendo que tinha que ter algo mais, né? Não era só aquele trabalho duro, só aquele esforço ali de estar dando o sangue, né? Para poder se sustentar apenas, né? E aí a gente teve essa bênção, né? De ser criado num lugar, né? Que, pô, os vizinhos ali eram como se fosse da família, né? A gente tinha um cuidado muito grande, assim, de todo mundo que estava ali perto. E, e aí a gente conseguiu, né? Ter essa educação, né? Dos meus pais ali e transformar isso em crescimento, né? Tipo assim, de mentalidade mesmo, de buscar melhora de vida para todo mundo que está perto. E graças a Deus também, irmãos que vieram para acompanhar e dar força para a gente seguir crescendo, né? Tem o Anderson também, né? Que é irmão. Olá, pessoal. Obrigado mais uma vez, o Wendel e Igor. Obrigado pelas oportunidades que vocês dão pra gente, né? Desde quando a gente se conheceu, sempre o Wendel vem puxando e incentivando a gente, participa daquele programa de liderança, faz um treinamento, estuda, busca crescimento. Então, a primeira palavra é agradecimento. Pela primeira vez a gente está aqui no podcast, podendo contar um pouquinho da nossa história, né? Para as pessoas verem que é real, né? Que a gente teve dificuldade, que a gente superou e que a gente busca e sonha também. Então, a primeira palavra é agradecer vocês por mais uma vez estar abrindo portas pra gente. Eu sou o Anderson, tenho 28 anos, via Petisco aí, né? O Zé Carlos dá lá os primeiros pontapés, né? Do que hoje é a nossa empresa. E depois também comecei a ajudar com as minhas próprias mãos. Sou casado com a Amanda, tenho uma filha de 4 anos, a Maria Antônia.
E nesse período aí da Petisco eu também pude buscar, né, estudar e me desenvolver. Então, eu lembro quando eu tinha lá uns 14 anos, fui fazer um curso técnico no IFET de Rio Pomba, um curso técnico em alimentos, e aí muito incentivado pelo Zé, que já estava começando a vender nossos produtos aqui em Juiz de Fora. Fui fazer esse curso técnico e, enquanto isso, ele botando a empresa para crescer. Depois, quando eu terminei o curso técnico, eu já ingressei no curso de administração, né? E aí foi onde eu pude fazer todos os links de teoria e prática, né? Tanto da parte de produção, quanto depois na parte de gestão. Né? Depois também fiz pós-graduação em gestão em finanças pela Universidade Cândido Mendes e ingressei 100% na Petisco ali para dar o sangue junto com a família toda. E além disso, também sou entusiasta, né, do esporte e apaixonado pelo empreendedorismo em todas as áreas. Show. Legal. Eu acho que é legal só para quem está curioso, né? A gente citou aqui Petisco, Raiz Minas, mas o que é Petisco, né? O que a empresa faz, né? Eu acho que se vocês puderem falar o que a empresa faz, afinal, né? A Petisco nasceu quando o meu pai, José Tarcísio, ele, né, como o Zé comentou, ele sempre trabalhou na roça, trabalhou com cultivo de vários alimentos. E ali em Tabuleiro ele começou a cultivar mandioca, porque era um item que ele tinha facilidade de plantar e não precisava ter aquele cuidado todos os dias. Então ele trabalhava numa fazenda e nas horas vagas dele a gente cultivava essa mandioca no terreno de vizinhos ali. E aí, daí um ano, você colhia e vendia aquele produto. Então, o meu pai começou esse trabalho e a gente, enquanto criança e jovem, ali, ajudava ele no cultivo e na colheita. E depois o Zé se mudou para o Juiz de Fora, depois ele vai contar um pouco mais, ele se mudou para o Juiz de Fora com 16, 17 anos e percebeu a oportunidade de começar a processar aquela mandioca que a gente tinha lá e vendia para o Ceasa, por exemplo. E ele viu a oportunidade de processar ela e trazer já para os restaurantes e barzinhos da região. Então a gente começou com a mandioca, né? A gente vendia ela pré-cozida, mas hoje a gente produz aí vários tipos de salgado, desde os tradicionais mini quibe, coxinha, napolitano, bolinho de queijo, até os mais elaborados, que é inclusive o nosso carro-chefe, o bolinho de bacalhau. Temos também aí salgados para lanchonete, para padaria. Enfim, hoje a gente atende desde barzinhos, restaurantes até buffets também, com principalmente salgados, né? Tanto pequenininhos quanto salgados para lanchonetes. Bacana. E me fala uma coisa, como é que vocês chegaram na Supra e quais foram as principais dores que vocês tinham quando vocês começaram a fazer essa aproximação de uma consultoria? Legal contar, né, um pouquinho dessa história, que eu estava conversando com o Zé no caminho, falando assim, quando a gente se propõe, né, o Igor fala muito de assumir o risco. Quando a gente se propõe a buscar, correr atrás, né, de fazer as coisas que precisam ser feitas, né, quando a gente sai do lugar, as soluções vão aparecendo. E a gente chegou na Supra, a gente conheceu a Supra bem no olho da pandemia, digamos ali, né, em meados de 2020. E é curioso porque eu já gostava de correr, né, então num dia eu postei uma foto de um treino que eu fiz na roça lá, e aí um conhecido meu, um cara que há muito tempo eu não encontrava com ele, o Lohan, ele já lidava com investimentos, estudava investimento, tinha um perfil do Instagram que compartilhava conteúdo de investimento. E nesse dia que eu postei essa foto de treino, o Lohan me mandou um direct e comentou, me chamou pra gente treinar junto um dia e tal. E daí a gente começou a estreitar o relacionamento, começamos a conversar sobre livros que a gente estava lendo, sobre investimento também. Beleza. E depois veio a pandemia, veio o lockdown, e foi quando estourou aquele boom de lives, né? Todo mundo fazendo live e tal. E numa dessas, eu buscando soluções para Petisco, né, superar aquela fase que todo mundo estava vivendo, aquela fase difícil. Eu digo que desde 2007, que foi quando o Zé começou a trazer os produtos para o Juiz de Fora, até 2020, a gente nunca tinha passado uma semana, um dia sem vender. E quando teve a pandemia, a gente ficou ali, 1, 2, 3, um mês, sem ter praticamente venda nenhuma. Então aquele era um momento de muita busca nossa, de como que a gente vai superar isso. Então as lives foram ferramentas que a gente teve de buscar soluções. E numa delas estava lá o Wendel, batendo um papo com o Lohan sobre gestão financeira pessoal e empresarial. E aí eu vi aquela live assim, um dia em casa à noite. No outro dia eu cheguei na empresa e falei, Zé, assiste isso aqui. Passei para ele
E a gente já vinha num momento que, antes de encontrar a Supra, né, antes da pandemia, a gente tinha lá nossas vendas, que estavam estagnadas, e a gente estava buscando crescimento. Mas o que acontecia? Toda vez que a gente aumentava a venda, ia fechar o mês lá, pô, Zé, vendemos mais esse mês. A gente não via dinheiro, ou às vezes estava até mais apertado. E a gente fez esse movimento algumas vezes, e falamos, cara, tem alguma coisa errada, porque a gente está vendendo pouco, a gente não vê a grana. Quando a gente começa a vender mais, a gente também não vê, então a gente começou a buscar ajuda, né? E aí, quando eu mostrei pro Zé a live que o Wendel tinha feito, ele falou, cara, vamos marcar uma reunião com esse cara. Se eu não me engano, eu já tinha até mandado um direct pro Wendel também, para conhecer e tudo mais. E aí a gente marcou essa reunião com o Wendel, foi uma reunião assim, marcamos online lá, 40 minutos de reunião. Aí desses 40, eu acho que em 30 minutos o Wendel escutou a gente, né, entendeu a nossa história, entendeu o movimento, o momento que a empresa estava passando. E eu acho que nos 10 minutos finais ali ele falou pra gente onde estava o problema, né? É uma questão que a gente pode até tratar depois, que é descasamento de fluxo de caixa, né? Que era a maior dor naquele momento. E na hora que acabou a reunião, o Zé falou, é isso, cara, que a gente precisa. E eu fiquei de cara porque muitas das coisas, às vezes eu falava dentro da empresa, mas por ser da família, por às vezes não ter aquele poder de convencimento que era necessário para convencer o presidente, digamos assim, a gente não conseguia implementar, né? E muitas vezes eu também estava inseguro com o conteúdo que eu trouxe da faculdade, ainda não tinha muita prática. Às vezes eu falava uma coisa, mas eu não tinha aquela certeza que era aquilo. E quando veio uma pessoa de fora com mais autoridade e trouxe aqueles pontos, o Zé falou assim, cara, vamos ter que fechar. E aquele momento era um momento difícil, que a gente estava sem receita, né? O investimento até então, a gente não tinha feito investimento assim em consultoria, né? Não tinha esse costume, né? Não era uma rotina nossa. E ele acreditou. Então, um ponto que o Zé tem muito forte, e a visão do empreendedor é isso, é enxergar alguma coisa que ninguém tá vendo. Então ele acreditou e falou, cara, a hora da gente arrumar a casa é agora. Porque quando passar essa pandemia, a gente imaginava ali, né, um mês, 45 dias. Quando passar, a gente vai bombar. Todo mundo vai precisar comprar de novo. A gente trabalha com alimento. Então ele teve essa visão, falou, vamos investir, vamos dedicar. E agora que a gente, já que não tá tendo produção, não tá tendo venda, a gente tá com tempo para sentar, para fazer reunião, para discutir. E aí a gente arrumou a casa, lógico, não foi um mês ou dois só de pandemia, foi um tempo maior, mas aquilo ali mudou o nosso jogo, virou várias chaves, a gente vai poder contar depois aí. Que doideira foi aquela época, né? Você pensar que o faturamento foi praticamente a zero numa empresa com 10 funcionários, né, na época, né? E como que eu vou pagar o salário? Como que eu vou pagar os meus fornecedores? Como que eu vou pagar meus financiamentos, meus investimentos, né? Enfim, e aí, né? Então, realmente, eu acho que foi uma época de muita dor para todo mundo, mas principalmente para aqueles ramos muito ligados, né, ao que a gente faz de forma social, né? Socializando. Então, o que é o petisco? O que é o bolinho de bacalhau? Enfim, você come num bar, você come num buffet, aí você não tem festa, você não pode ir em bar, né? Então, peraí. Então, foi um dos ramos realmente, né, mais atingidos. E aí, pessoal, muito legal, né, ouvir essa história, né, isso lá em maio, se não me engano, de 2020, né, e de lá para cá, né, se passaram aí 4 anos e alguns meses, e a empresa mais do que triplicou o seu tamanho, né, então foi algo muito interessante que a empresa investiu em modernização, em maquinário, em infraestrutura, né, na fábrica como um todo, então capacitação, então realmente a gente vê hoje outra petisco. A gente não reconhece aquela petisco de 4 anos atrás. Se a gente chegasse lá e tivesse aquela de 4 anos atrás, você ia falar, poxa, isso aqui eu não conheço mais, né? Então, realmente, a empresa cresceu muito. Hoje são muitas centenas de clientes, né? Rio, Minas, São Paulo. E aí, quais que foram realmente as alavancas que a empresa teve para alcançar esse crescimento de triplicar, mais do que triplicar, né, as vendas nesses 4 anos, José Carlos? Então, pessoal, acho que a primeira alavanca é a questão da mentalidade nossa mesmo, de estar voltada assim para o crescimento, né? Igual o Anderson falou, a gente passava por situações
que aumentava a venda um pouco e ficava sem caixa. Aí você pensava, não, então o negócio é não vender tanto, a gente tem que manter um platô. E aí nas primeiras reuniões com a Supra, a gente foi puxar lá os registros, né, de venda que a gente tinha, e era aquele serrote nos gráficos, né? Ah, um mês vendeu bem, outro mês já caiu. Por quê? Entre outros problemas, era essa questão do caixa, porque a gente via que ficava apertado, aí não tinha tanta segurança para buscar um capital de giro no banco, até porque não tinha tanto acesso, né? Que ainda era MEI na época. Então a gente tinha que se virar com os próprios ferramentas que tinha ali. E aí, cara, depois que a gente, pô, conheceu a consultoria, começou a clarear as ideias, a ter segurança dos números. Opa, o Wendel chegava pra gente e falava, cara, não dá pra vocês vender menos que X. O ponto de equilíbrio tá aqui. Então, se você descobriu o ponto de equilíbrio, aí ajustou as margens, né? Porque a gente não sabia nem qual produto que dava lucro e qual que direito, né? A gente tinha porque assim, a gente fazia do nosso jeito. E a partir do momento que a gente descobriu maneiras mais seguras, né, ferramentas mais adequadas para estar mapeando esse custo de produção e tudo, aí a gente falou, não, agora é vender e chegar na meta que a gente precisa para ter a margem desejada ali, né? Que a empresa tem que ter lucro. E a gente quer trazer prosperidade para quem está em torno, então, né, tem que gerar riqueza. Isso aí. E é vendendo, é ajustando ali as margens. E aí, a partir desse trabalho aí, a gente rompeu, né? Esse ciclo vicioso ali que era o serrote lá, né? Que vender muito e recuar, sabe? Eu acho que é por aí. O Wendel, na época, né, que foi o consultor que teve com a gente, né, desde o início, ele trouxe pra gente a questão do fluxo de caixa, foi o primeiro ponto que a gente, sei lá, dá um exemplo, a gente vendia pro cliente, dava 15 dias, 30 dias, e os fornecedores a gente pagava com uma semana. Então, é isso que fazia quando a gente vendia mais, esse buraco no caixa da empresa aumentava. Então, o primeiro ponto que o Wendel trouxe pra gente foi isso. Ó, isso aqui vai tirar a sua empresa da UTI, né? Vai dar oxigênio, era a metáfora que ele usava. Então, a gente gerou caixa. Teve um outro ponto também que foi fundamental, assim, nessa primeira fase da consultoria, que foi ele organizar os papéis dos sócios. Somos 3 irmãos, né, os sócios da empresa, e naquela época cada um fazia um pouquinho de tudo. Tava no operacional, um pagava umas contas, outro pagava outras contas. Então o Wendel falou assim, cara, cachorro de 2 donos, uma hora morre de fome. Então aí ele com o conhecimento dele também já de perfis, falou, ó, vamos direcionar o Anderson para o financeiro, e eu ainda ficava um pouco na produção, vamos direcionar o Zé Carlos para o compra e para um olhar geral ali, para facilitar todos os setores trabalharem. Tiramos o Lucas da operação, que era lá dentro da produção, e colocou o Lucas no comercial, fazendo relacionamento com o cliente. Então, essa organização da empresa deu uma leveza para a gente enquanto empresário e começou a cada um a dar os passos ali e melhorar cada setor, né? Então, essa foi uma segunda chave que virou também lá no início da consultoria. Legal demais. Então, tudo parte da organização, né? Organização e mentalidade, talvez fosse resumir, né? Porque você pensar, fluxo de caixa é organização, precificação, ajustar a margem é organização, papel do sócio é organização, né? E eu acho que de fato é o que a gente busca fazer e é muito legal, né, Petisco? Eu sempre comentei na época com o Jorge, depois que o Igor veio entrar no projeto, comentava com ele que são poucos empresários que cumprem tão bem os planos de ação igual a Petisco, né? A maior parte dos empresários, você passa ali diversos planos de ação, eles cumprem, obviamente, uma parte, mas outra parte posterga, enfim. E a Petisco sempre foi muito executora, sempre foi muito de acreditar, né? Eu acho que uma característica na cultura da empresa é a humildade. Espera aí. Tô sempre de coração aberto para ouvir e ver se faz sentido. E se faz sentido, não tem por que eu não colocar em prática, né? Então, esse ponto de organização, de ajustar margem, tem a ver com precificação, com fluxo de caixa, papel do sócio, descobrir o ponto de equilíbrio, tudo isso é organizar a empresa para realmente para um crescimento. E o outro ponto, realmente, é essa vertente aí da mentalidade que destravou através do conhecimento, né? Você fala assim, opa,
Então agora eu conheço o que é o fluxo de caixa, o que eu sei que está descasado, né? Para quem está em casa aí nos escutando, pessoal, é extremamente importante, independente do tamanho da sua empresa, você casar o seu fluxo de caixa. Então você avaliar quantos dias, qual que é o prazo que seu fornecedor te dá para você pagar e qual o prazo que você tem para pagar para receber do seu cliente, né? Esse fluxo precisa estar ajustado, né? Por quê? Porque se você vende muito com prazo descasado, ao invés de aparecer mais dinheiro, o dinheiro some mais rápido, fica um vácuo ali. É, como o Anderson comentou, se eu pago meu fornecedor em 7 dias, né, e eu dou para o meu cliente 15 dias, 21 dias, e cada vez eu vendo mais, o dinheiro sempre está no a receber. Eu nunca estou recebendo ali e já estou tendo que pagar o fornecedor, né? Então, quanto mais a Petisco vendia, menos o dinheiro aparecia, né? Mais sumia e mais precisava ali de seja um cheque especial, um capital de giro e realmente a situação ficava complicada. Então, acho que é uma dica, assim, muito importante para todo tipo de empresa, porque caixa é E oxigênio. tem um ponto que eu fiquei muito surpreso quando eu entrei no projeto e comecei a acompanhar, é a acurácia das informações que vocês têm dentro da área financeira. Então que produto me dá uma melhor margem, que produto dá a pior margem, como é que eu trabalho isso de maneira atrelada com comercial. Então, o tempo todo, vocês, os financistas ali estão sempre de olho, né, Zé? Os Metódicos. caras são na lupa, assim, cara. E as reuniões, elas entram, às vezes, num critério de, cara, essa margem não tá boa aqui. Tá vendendo tanto, como é que tá o estoque, como é que tá... É uma gestão muito bem alinhada. E aí eu acho que traz um ponto muito forte de vocês, que é a disciplina, que eu acho que casa com o ponto que o Wendel trouxe, que vocês dois trouxeram também sobre a mentalidade. E aí tem uma questão que eu queria entender de vocês, assim, vocês falaram sobre a mentalidade, sobre a organização, sobre o fluxo de caixa, e o que mais vocês implementaram, assim, que gerou resultado para que vocês conseguissem cada vez mais criar uma projeção hoje para as empresas? Fazer uma observação aqui, né? A gente sempre fala, o Jorge às vezes traz muito, né? Empresa que não cresce, ela tá morrendo. Então, cara, eu empatei, meu faturamento tá igual. Então a empresa tá pior. Por quê? Porque você tem inflação, tem muita coisa rodando em torno disso. O que mais vocês trouxeram de ferramentas que trouxeram esse engajamento e essa força hoje para a empresa de vocês? Eu acho que vou colocar assim, uma âncora que a gente sempre teve é a qualidade dos produtos. Então, desde o início, a minha mãe, né, lá na produção, pensa aí, a cozinheira, mineira. Então, às vezes eu até queria lá dar um pitaco no custo, falar alguma coisa, e minha mãe sempre rigorosa ali com a qualidade. Então, assim, as receitas, ela que desenvolveu do zero, testando, aprendendo, trazendo para o cliente, pegando feedback. Então, ela que estava na prática ali. Então, essa qualidade sempre nos acompanhou. E a gente buscou muito isso, né? O Zé sempre escutou muito o cliente, ele que estava lá na ponta. E aí, depois disso, né, teve essa qualidade, a gente sempre teve essa preocupação com qualidade na empresa. Aí veio pandemia, veio, né, a Supra depois. E aí, quando a gente começou a ter clareza dos números, a gente falou, opa, então agora a gente pode vender. Porque agora eu sei onde que está a minha falha, qual produto que não estava dando margem, eu vou ajustar o preço. Eu sei do prazo do meu fornecedor, eu tenho que comprar melhor. Quando a gente começou a ter clareza disso, a gente falou, agora a gente pode vender. E aí colocamos mais força na venda, porque aí o produto com qualidade, né, a gente ia conseguindo alcançar novos mercados. Então, eu acho que é isso, qualidade, depois confiança nos números para perder o medo de crescer, né? E mais o que, Zé? Cara, a gente implantou alguns rituais, né? Também, né? Primeiro que fez muita diferença é a questão da reunião semanal, né? Dos sócios. Uhum. Então, isso é um ritual que a gente ainda vem trabalhando para melhorar mais ainda, de feedback mensal também, né? Com os colaboradores. Poxa, se estava tendo muito problema com a logística ou se era com a própria produção mesmo. Então você está trazendo isso para a equipe, puxando a equipe para cima também, sabe? Junto. Porque não adianta a gente estar com um passo, né? E a produção está em outro passo. Então, assim,
A gente foi alinhando tudo ao mesmo tempo ali e acho que todo mundo, né, o time todo abraçou legal, entenderam. Acho que no início foi mais difícil, porque tinha aquela cultura de que a gente tinha que estar lá na operação junto com eles. O Aham. Anderson tava numa máquina, eu saía, tentava fugir ali, mas eles, pô, você não vem aqui mais não? Você não trabalha mais não? Mas o Lucas sempre lá, claro que com a intenção melhor que era, né? De garantir que ia estar tudo muito bem feito e tudo, mas aí a gente vem enxergando, não, se for assim, a gente não vai conseguir estourar essa bolha de faturamento aqui, né? A gente vai ficar preso e não vamos conseguir ir para frente. E aí, quando a equipe entendeu que a gente precisava sair, né, da operação e ir mais para o estratégico, aí foi uma leveza. A gente conseguiu dar mais atenção para essa questão dos rituais, né? Hoje a gente tem um semanal com a equipe também, que é toda sexta-feira, faz o fechamento com o pessoal. Segunda-feira é com os meninos da entrega, né? Então, assim, chama, né, lá o Felipe, Douglas, pessoal que está na entrega para alinhar todos os pontos, né, de melhoria que precisa ser feito e não tem medo de machucar às vezes, né, dar É. umas dores lá, mas para crescer. E acho que a galera entendeu isso, sabe? Legal. Quando vocês citaram, né, a parte de ajustar margem, né, que o José Carlos falou e o Anderson comentou, né, precificação, que na prática é basicamente ali a mesma coisa, me lembrou um ponto que eu não sei se vocês vão lembrar, sobre especificamente compras. E que eu acho que quem está em casa é algo que dá para fazer assim amanhã, né? Porque sempre dá para comprar melhor. E aí, quando a gente começou a olhar para a margem e começou a enxergar que o CMV, né, o que que é o CMV? O custo da mercadoria vendida, ele estava pesando muito no produto, a gente falou, peraí, a margem está muito apertada, ela está muito estreita, não está legal essa margem de contribuição, a gente precisa melhorar ela. E o José Carlos, né, como foi comentado aqui na divisão do papel de sócio, ficou como comprador, e a gente comentou, poxa, peraí, a gente precisa então de fato comprar melhor. E aí, né, nos principais insumos de o bacalhau, né, a carne, a mussarela, né, o frango, José Carlos tinha dois fornecedores, três fornecedores, falava assim, não, o bacalhau são só dois mesmo que fornecem. Não, peraí, José Carlos, não dá para procurar outro? Você lembra dessa história? Eu E aí, lembro, é o quando tal vê, da verdade absoluta, né? verdade absoluta. Muito cuidado, pessoal. O empresário muitas vezes tem uma verdade absoluta que ele acredita naquela verdade que ele contou para si mesmo, né? Então a gente tem que ter sempre esse cuidado. E aí, de repente, hoje, mais de 10 fornecedores de bacalhau comprando a metade do preço que comprava 4 anos atrás, né? Então, assim, realmente, eu acho que o que você fez ali em compras foi um trabalho bem legal. Se você pudesse falar um pouco sobre o setor de compras, que eu acho que isso é muito Sim. aplicável a comércio, a indústria. Sim, o primeiro ponto é essa questão de definir, né? Quem que é o dono dessa área aqui, né? Que antes, né, o Lucas ia lá, comprava a mandioca do produtor lá na roça. Aí eu, como às vezes eu tava mais na rua, né, atendendo o cliente, eu comprava o bacalhau porque eu tava vendo ali onde que tinha mais e tudo. Aí às vezes o Anderson ia lá e comprava papel para impressora. Então assim, ficava aquele negócio, né? Não tinha dono. Ah, não, então não tem como melhorar mesmo não, né? Não tem energia. A partir do momento que você coloca energia, você fala, não, essa aqui a responsabilidade é minha. Eu preciso dar um jeito de comprar melhor, comprar mais barato, comprar com mais prazo. E aí você começa, poxa, igual você falou, no bacalhau. Será que não tem jeito mesmo? Ah, vou tentar então, vou buscar aqui, tirar 1 hora a mais só para buscar fornecedor de bacalhau no dia. E aí você vai descobrindo, cara. Aí a Parece importância de até de onde sair, você nunca a imaginou. importância de sair do operacional, né? Que se você tivesse no Isso, operacional, você não ia dedicar aquele tempo para fazer uma compra melhor. E exatamente. muitas vezes o ganho tá até na compra, né? Do E que acaba que você estando ali na compra, você vê que é comercial também, é como se fosse um cliente. Seu fornecedor, na verdade, é seu cliente também, porque você tem que tratar ele bem, você tem que saber ter um relacionamento, né, sadio com ele. Poxa, o cara tá querendo me vender, eu não vou atender agora não. Pelo contrário, cara, o cara tá querendo te vender, você corre, atende, dá atenção, chama pra tomar um café.
E aí o cara vai lembrar, poxa, o Zé me trata bem, o Zé é companheiro quando eu tô aqui com. Às vezes os caras aparecem lá, né, com os combos, né? Ah, Aham. mas chegou um danoninho aqui, isso aqui é pro Zé Pedro, meu filho. Por quê? Porque às vezes o vendedor, pô, para eu conseguir um preço pra você, você tem que fazer esse combo, né? Pô, dá Uhum. uma força aí, Zé. Fala, pô, negócio R$ 100 lá, mais lá, vai, manda aí, que aí toda vez que ele tiver uma promoção legal lá, uma condição de mexer com a margem de custo meu, né? Ele vai me ajudar. Então, assim, acho que é relacionamento também ali. Eu acho que essa Cliente, palavra é ponto chave, forte. é relacionamento. Isso aí. Quando você cria relacionamento, você cria um momento de confiança entre as pessoas e você consegue se conectar. E aí gera um movimento diferente da pessoa que você só tem um contato. Então fica algo Exato. mais frio, difícil, e o lucro na compra, a vantagem numa boa compra é lucro, né? É isso aí. Cada R$ 1 que você compra melhor, aquilo vira direto pro É lucro. lucro Então, líquido. lucro líquido. Então, se o seu CMV, por exemplo, pesa 50%, você consegue abaixar para pesar 49%, já aumentou sua margem de lucro em 1%, né? Então, diferente da receita, né? Muita gente fala, ah, não, vou só aumentar a receita aqui. O que você aumenta de receita, você vai aumentar de CMV, você vai aumentar de imposto. Agora não. Custo que você abaixa, cada R$ 1 que você abaixa de custo, aquilo vai direto para o bolso do empresário como distribuição de lucro ou reinvestimento para a empresa, capital de giro, enfim, então de fato vira lucro, né? Exatamente. Cada vez que você vende ali 10% a mais, você, igual você falou, você aumenta todo o seu custo, né, Variável. variável. E quando você lucrou 2%, pô, é 2% a mais de lucro já, né? Já tá feita a conta, você não tem muito É. trabalho. E isso, pessoal, aqui, né, nesse podcast, a gente sempre tem a preocupação de bater esse papo realmente leve, assim, tendo esses exemplos, porque serve para quem está em casa, né? Então, se você que está assistindo, você que é empresário, pensa como que está o seu setor de compras. Se você tem 2 ou 3 fornecedores de cada item, será que não está na hora de você ter 4, 5, depois 6, 7, tá sempre cotando? Tendo tempo para o relacionamento que o José Carlos está trazendo aqui como algo importante, né? O Igor frisando aqui. Você está tendo esse tempo, você está realmente cotando. Por quê? Quando você fala de comércio e quando a gente pensa em indústria, é muito importante comprar bem, né? Obviamente, em serviço, né, a gente só tem mão de obra ali envolvida, né? Então, busque melhorar o seu setor de compras, você vai melhorar seu CMV e você vai aumentar o seu lucro, né? E, Eu e- gostei muito e desse tem um ponto ponto. importante, né? Participar da operação é importante. Você viver dentro da operação é um problema. Sim, São sim. coisas diferentes. Às vezes as lideranças elas confundem um pouco isso, né? Então, ou ele está 100% enfiado dentro da operação, e vocês conseguiram separar isso de uma forma muito legal, né? Vocês participam da operação, mas estão sempre voltados na parte do planejamento, seguindo uma parte de estratégia da empresa e desdobrando isso dentro do tático, né? Lógico que assim, isso a gente vai aprendendo durante o caminho, né? Durante o jogo. Então teve momentos que às vezes eu tirei o pé demais da produção e depois eu falei, não, preciso aproximar. Inclusive agora a gente tá passando essa cadeira pra Tatiana, pra eu ficar realmente no administrativo e financeiro. Mas aí a gente vai lá e volta e corrige a rota, né? O importante é a gente Legal. não ficar parado, não ficar estagnado. Só para fechar compras, até o educador financeiro Gustavo Cerbasi, ele cita isso muito até pro lado pessoal. Às vezes a pessoa busca, estuda e corre atrás de um investimento para ganhar 1,5%, 2%, mas deixa de ganhar um desconto de 10%, de 15% numa compra à vista que ela faz. Então, assim, a compra te dá muito mais lucro do que qualquer outra coisa que você for fazer. E só para fechar a questão do relacionamento com os fornecedores, quando o Zé, né, com todo o carisma dele e todo o cuidado lá, fazia esse relacionamento com o fornecedor e o fornecedor vendia um volume maior e chegava no financeiro, os boletos eram pagos em dia, a empresa ia pontuando com o fornecedor. E isso foi dando condição ao Uhum. longo dos anos de quando, ah não, esse ano agora eu dobrei meu pedido, mas eu preciso de 45 dias. O cara olhava o histórico da empresa, não, esse cara compra aqui há 2, 3 anos e nunca atrasou um boleto. Então, pode vender, pode dar prazo, pode dar desconto, e aí você começa a ver o jogo Olha como é mudar. que é uma Círculo história, né? É virtuoso, uma né? história. Não adianta, se você está furando, às vezes, o seu papel, honrando os compromissos, você cria uma imagem no mercado diferente do que você precisa para se posicionar. E é um conjunto, né, É de isso. E aí variáveis que a entra gente tem que capital estar. de giro também, né? Porque para você comprar bem, você tem que ter o capital de giro legal para você girar ali
o volume que você precisa. Então, antes a gente também não tinha essa segurança de capital de giro, Uhum. né? Foi mais uma vantagem que a gente... Vocês perguntaram de chaves, usou. né? Uma outra chave que o Wendel sempre falou muito, cara, dá atenção para os impostos, né? Paga tudo em direitinho, paga tudo em dia. E aí, quando você fala de mentalidade, às vezes o pequeno empresário, a gente vê muito isso hoje em dia, principalmente em cidade pequena, o cara reclamando do governo, o cara falando que paga imposto demais, e o cara saindo fora disso. É só cidade Só- pequena, não. Acho que tá todo lado. Só que, a partir do momento que a gente deu atenção para isso, o Wendel até usava, né? A gente fala muito disso, que é da nossa crença, dai a César o que é de César. Então, a partir do momento que a gente começou a pagar os impostos em dias, começou a declarar tudo bonitinho, o nosso score com o banco melhorou. E aí eu precisei de capital de giro, eu tive acesso para comprar um volume maior, para comprar num preço melhor, para pagar o fornecedor em dia, para a empresa crescer. E o Anderson, tem uma coisa que a gente vê muito no mercado. As pessoas às vezes só negam e o preço que ela paga, o custo que ela está pagando da sonegação às vezes é muito maior do que da declaração. Então você tem desvio de estoque, desvio de Nossa. operação, você tem desvio de um monte de coisa interna e o empresário às vezes acha que está lucrando com isso, porque está sonegando e ganhando X%. Cara, ele está perdendo 2x dentro de casa e não consegue às vezes olhar. Eu penso muito assim, se a pessoa quer viver uma vida bacana, uma vida correta, né? E quer que os funcionários sejam corretos com ele, quer que, né, os fornecedores sejam corretos. Peraí, por que que eu não sou correto aqui também com os, né, meus stakeholders, né? Então, é realmente a frase que você falou, dar a César o que é de César, é uma frase bíblica, né? Tem N vezes na Bíblia aparece essa questão de impostos, né? Tem uma passagem que Pedro é cobrado, né, dos impostos, aí Jesus fala, olha, pesca um peixe lá, abre a boca do peixe e lá vai ter uma moeda e você vai pagar os impostos até para não escandalizar o povo, né? Então, quer dizer, Jesus, né, e os discípulos ali estavam pagando os impostos. Poxa, por que que a gente não vai pagar, né? Isso aí. Se esse é realmente o correto, óbvio, né? Isso aqui ninguém tá falando que a carga tributária é baixa, é alta pra caramba, é difícil. E o que a gente tem que fazer é tentar, né, fazer o melhor planejamento tributário ali, né? Muito, muito bom. E assim, eu acho que foram várias as alavancas aí, eu anotei que várias coisas vocês citaram, né, de compra, de confiança no número, força nas vendas, qualidade de produto, saída operacional, enfim, são N questões que quem está assistindo com a caneta em casa, eu tenho certeza que deve estar anotando várias coisas aí. E eu, de certa forma, né, vocês sem dúvida nenhuma foram protagonistas e a gente ali na consultoria tentou ser um facilitador disso, né? E a gente tem muito orgulho de poder ter participado, né? E aqui eu falando com toda humildade do mundo desse sucesso, né, da empresa. E para quem está em casa, pessoal, eu queria que vocês falassem assim, qual que é a importância numa empresa ter uma consultoria, né, externa em gestão, em estratégia, em finanças ou gestão de pessoas, de forma geral, em gestão ali da empresa. O que que pode ajudar o empresário que está nos assistindo aí ter uma consultoria? Você perguntando, você tá lembrando de um anúncio do Flávio Augusto? Eu estou lá no YouTube, aparece. Você tem que aprender a escutar, mas tem que aprender a escutar as pessoas certas. Então, a gente já buscava, né, melhorias e tal, mas a gente não tinha encontrado um que, pô, não, esse aqui eu confio, esse eu sei que vai dar certo. Então, a gente já buscava consultorias, enfim. Quando chegou a Supra, a gente falou, agora, eu acho que é disso que a gente precisa. E tem vários exemplos, né? Se a gente colocar aqui o simples fato de ter alguém que é especialista naquela área que você precisa. O Wendel não chegou pra gente falando que a gente não sabia fazer o salgado, ou querendo ensinar a fazer o salgado, porque essa é a área de atuação minha. Então a gente sabe, né, muito dessa. Mas na parte financeira, a gente não dominava. Se a gente for para a área de gestão de pessoas, a gente não domina todas as técnicas. Se a gente for para a área tributária, para o marketing, a gente não domina. Então, é importante você escutar as pessoas certas que saibam de cada área. E um outro ponto, questão de relacionamento de sócios. Às vezes eu falo uma coisa pro Zé, ou ele me fala uma coisa que, querendo ou não, é o meu irmão que tá falando. Então você leva toda... Por mais que a gente tenha isso já mais amadurecido, ainda assim é família e pode ter algum viés pessoal. Agora, quando você tem alguém de fora, com autoridade, né, com conhecimento, trazendo aquele ponto, fica mais fácil para os sócios e para os familiares entrarem em acordo, sabe? Então, acho que sim, para facilitar a gestão da empresa familiar, ter uma visão de fora
porque aí você sabe que não tem ninguém ali levando viés, né? E a questão de ter a humildade de entender que a gente não sabe de tudo. Talvez você saiba muito até da sua área de atuação, mas ainda assim você pode melhorar ela. Mas as outras áreas que envolvem uma empresa precisam de ajuda, né? Sim, eu, né, tenho certeza que é a melhor forma da gente gerar riqueza, assim, mais prosperidade para a empresa, porque você mergulhado ali na operação, né? Por mais que seja familiar e tenha lá, né, igual a gente somos 3 irmãos na diretoria, mais a minha esposa Tatiana também que, né, com a formação dela lá em psicologia consegue ter uma visão legal de pessoas e tudo. Mas, cara, se a gente não tivesse encontrado, né, como foi a Supra, que foi a consultoria certa ali naquele momento, eu acho que a gente teria sofrido bem mais, sabe? E acabou que foi, pelo contrário, foi muito gostoso aquele momento que a gente passou de. Foi uma dificuldade, claro, né? Pandemia, foi para todo mundo. Mas a gente se descobriu ali se reinventando, né? Como foi, acho que foi a palavra mais falada naquela época. Mas a gente realmente, de fato, a gente se reinventou, né? Muita crença que a gente tinha limitante mesmo, de que era difícil, que era impossível, cara. Aí a visão de fora vem e traz, poxa, não, você tem caminhos aqui para você seguir, você pode implantar no seu negócio e, e aí você consegue, né, com essa ajuda de conselheiros, de mentores, tá botando seu negócio para cima e para gerar essa prosperidade, sabe? Eu acho que sozinho ninguém consegue, não tem jeito. E isso faz parte de uma mudança de mentalidade dos sócios, tanto de interação entre eles quanto individual, na visão de Você vocês? fala do conhecimento da consultoria, É, da atuação. porque é uma quebra de paradigma, né? As pessoas têm, às vezes, também um preconceito, não sabe se é a empresa certa, se é o momento certo. Tem uma virada de chave? Isso ainda é exercício, né? Quando a gente fala de mentalidade, tem coisas, principalmente a gente está muito em pauta agora, a questão da liderança. Então, isso ainda é exercício, tem coisas que a gente precisa estudar mais e buscar mais. Mas quando a gente fala principalmente da Supra, aí lá já é unanimidade, né? A gente sempre conversa, sempre senta, e a gente está num nível muito bom de cada um colocar a sua opinião. Você comentou do nível de especificidade que a gente chega às vezes numa reunião, né? De ter números e tal. Então a gente chegou num nível que cada um consegue colocar a sua opinião que acha melhor e também respeitar a opinião do outro. Então, acho que isso dentro da consultoria hoje está funcionando bem, porque primeiro a gente confia muito, né, nas pessoas que estão nos assessorando, né? Se não tivesse essa confiança, ficaria mais difícil, né? Mas eu acho que hoje os sócios, sim, tem essa busca e conseguem aceitar, entender e processar tudo que vocês trazem de novidade pra gente, sabe? Tem um ponto, né, que eu vi assim em vocês, duas questões assim da mentalidade, né? É, uma é a busca por conhecimento. Eu sempre achei que vocês sempre podiam buscar mais conhecimento e começaram a buscar até um dia que eu convidei o Jorge para participar de um planejamento estratégico nosso e o Jorge falou um monte de coisa, mas uma das coisas, né, vocês falaram ali que foi um soco no estômago. Foi, se vocês não estudarem mais, a empresa não vai crescer, né? É, então, acho que esse elemento aí, vocês de fato mudaram bastante essa questão. E uma outra questão pode, às vezes, para algumas pessoas parecer besteira, enfim, mas é a crença do merecimento, né? A gente não merece crescer, a gente aqui do interior vai vender para o Rio, para Belo Horizonte, para São Paulo, vai ter centenas de clientes e tal. Enfim, eu acho que faltava essa crença ali de merecimento. Não, a gente merece, né? Eu tenho uma mensagem muito interessante que eu recebi do Anderson é, esses dias. Ele falou assim: Wendel, a cada mês que eu vejo lucro, me dá mais gratidão porque eu posso doar mais. Aquilo ali, assim, confesso, me deixou até emocionado, porque ao invés de ele falar, cada lucro que eu vejo me dá mais gratidão porque eu posso trocar de carro, porque eu posso, Trocar de né, moto. trocar de moto, Se posso liga na viajar. sereia. Tô trocando a sereia. Tudo isso é muito bom, né?
Mas ele falou, me dá mais gratidão, né? Você lembra dessa mensagem esses dias? Porque eu posso doar mais. Eu achei, assim, sensacional. Então, eu acho que essa crença do merecimento foi um ponto que me marcou muito e também essa parte aí de estudar, de buscar. Se vocês pudessem falar um pouco desse ponto aí, pessoal? Cara, tava conversando isso com o Zé no carro antes da gente vir. E realmente, por mais que a gente, né, trabalhou, saiu lá, o meu pai trabalhava numa fazenda, a gente trouxe ele com um pouco mais de qualidade de vida, a gente trabalha, a família toda muito unido. Por muito tempo a gente, às vezes, não via o dinheiro da empresa, né, não via o lucro, e falava assim, ah, mas tá investido, comprei máquina, investi em carro da empresa, não sei o quê. E a gente, tá bom, o dinheiro tá ali. A gente achava que o dinheiro tava ali. Então, teve momentos até que a gente usa uma expressão lá, né? Que talvez a gente usava um canhão para matar um mosquito. Aí a gente precisava de uma máquina de, por exemplo, 10 mil, comprava uma de 25 só porque era melhor. Mas às vezes tinha 15 mil ali que se tivesse no capital de giro, ou que se tivesse no lucro distribuído para os sócios, seria melhor aplicado. Então, por muito tempo a gente achou que, ah, não, tá bom porque tá na empresa. Então, assim, por um lado, foi bom que se a gente achava que não merecia, a gente investiu na empresa, né? A gente não jogou fora em outro lugar. Mas é um ponto até, né, que a gente achou que demoramos a acordar para isso. Pô, a gente merece fazer a retirada desde o Prolabore até a retirada do lucro mesmo. Pra quê? Pra realizar os sonhos pessoais, né? Pra ter mais conforto também, pra fazer diferença na vida de outras pessoas. Então foi uma coisa que assim, a gente demorou um pouquinho e aí a importância da gente buscar novas referências, né? Quando a gente começou a conviver, né, com o Endel, começou a conviver com o pessoal da Supra, começamos a participar de mais eventos aqui, a gente foi tendo novas referências e vendo que, pô, o nosso potencial, o Endel sempre falava, o Cinto e a Petisco é uma Ferrari, mas que tá andando só de segundinha. Então, vocês têm potencial para muito mais. O produto é muito bom, a estrutura já está muito boa. Vocês têm capacidade. E a gente falou, "Ó, realmente." E aí foi a partir disso que a gente abriu rota para BH, a gente abriu rota para São Paulo, para Tiradentes, que foi assim, vamos sair da tenda, né? Que saiu numa reunião de planejamento estratégico, né? É isso aí. E olha só que interessante, independente do tamanho da empresa, o planejamento estratégico definiu um monte de ação do que fazer e do que não fazer, né? E virava alvo de meta dentro da empresa. Não vamos por esse lado, porque aparece uma oportunidade, dependendo da empresa, vai, né? Aham. Então, esse foi um ponto legal. Na visão de vocês hoje, quais são os principais indicadores que estão norteando a Petisco hoje? A gente tem olhado muito agora a questão da parte comercial. Então, estamos implantando CRM, expandindo vendas, buscando mais clientes. Então, a gente está sempre de olho nos leads lá, né? Que a gente fala. Assessoria com marketing também, né? Porque tem que andar junto, Estamos né? com o apoio do pessoal do marketing agora, pelas redes sociais e tudo. Então, assim, no comercial, a gente tem sempre olhado, né? O faturamento, o ticket médio, né? O número de clientes. Pouco tempo agora a gente viu que a gente estava conquistando muitos clientes, mas que também estava perdendo clientes. Então, a gente avaliou isso. A conversão, a questão das visitas aí, né? Quando a gente fala de funil de venda, o nível de conversão. Então, assim, no comercial são esses números. Na produção, a gente está acompanhando cada vez mais e até temos um programa agora de bonificação por produtividade, que a gente calcula lá quais que foram a meta de produção do mês, qual que foi o alcançado, se teve não conformidade ou se rodou tudo bonitinho. E a gente paga um valor a mais para cada membro da equipe e isso busca aumentar a produtividade da empresa. Isso não é obrigação do funcionário fazer, não, cara? Né? O cara não é pago para fazer isso? Por que que dá um bônusinho para isso? Cultura. Cultura. Você implantar essa cultura de excelência, sabe? Porque a gente não quer simplesmente produzir o salgado e entregar. A gente quer produzir o melhor e entregar o melhor. Então, quando você fala pro funcionário, se sair tudo bonitinho, vocês vão ter um prêmio, mas vocês vão perdendo esse prêmio caso vão tendo inconformidades, né? Aham. Você implanta na cultura da empresa, na cultura do negócio, essa questão da excelência. Não é só fazer. Vou voltar nesse ponto aí, mas só para não cortar, o Anderson estava listando ali os principais indicadores. Aí Sim. tem esse de bonificação. Isso. E aí no financeiro, quando a gente fala de pessoas, né? A rotatividade é muito baixa nossa lá, né? Depois pode, né, voltar nesse ponto, a gente fala de novo. Mas, e aí no financeiro, sempre ali olhando
o faturamento, olhando o CMV, que o Wendel já comentou aqui, que empresa industrial, a gente compra muita mercadoria para processar, então tem que estar sempre de olho ali se esse custo, se a compra está sendo bem feita. Então a gente olha isso todo mês. Ontem eu estava até olhando o BI, tava maravilhoso, né, os números lá. Sensacional. E o CMV, o lucro líquido no final, né, que a gente tá sempre buscando melhorar isso, buscando evoluir. E acho que são esses que a gente mais olha assim, quase que todo dia. Eu vou puxar só o gancho da fala do Zé, né? Da cultura de qualidades. Teve um treinamento que a gente chegou a fazer, né? No restaurante. E Sim. aí, com muito carinho, a equipe da Petisco, a liderança, desenvolveu salgados propositalmente sabotados para servir para a própria equipe, né? Aham. Então foi uma coxinha sem recheio, era um recheio que era diferente, Por não sal. tinha sal, o outro tinha Sal sal demais. E aí, quando a gente serviu, né, para a equipe olhou o salgado com bons olhos e na hora de degustar, de provar, tinha alguma coisa errada, né? Nossa. Falei, isso não tá legal. E aí a gente pôde trabalhar um pouquinho da experiência que é quando alguém que compra um salgado da Petisco precisa ter, né, cara? Qual que é o... Cara, não pode dar errado ali. Ali é um momento de prazer da pessoa, né? É um momento de comemoração, é um momento de celebração. E é trazer essa cultura para dentro de casa, né? Com os colaboradores. E eu achei fantástico a forma e a condução que vocês têm trazido e trabalhado isso. Tem que ter esses pontos de contato com a equipe. Porque, querendo ou não, o cara que está na operação, ele faz aquele salgado todo dia ou toda semana. Então é muito fácil para ele entrar na rotina e às vezes achar que tá legal e deixar passar alguma coisa. Por isso é importante ter uma liderança que acompanhe o processo, né? Não que esteja ali para vigiar, mas que esteja acompanhando, que esteja testando, que esteja tirando cada vez mais o pessoal da zona de conforto. Porque às vezes a gente, enquanto diretor, às vezes a gente acomoda em alguma área. Então, a importância, você falou de liderança, que às vezes a gente sai um pouco do operacional, e eu comentei que teve momentos que talvez a gente sai demais, mas a gente tem que tomar essa consciência e ir pontuando isso. Tem que estar próximo, tem que direcionar, tem que alinhar. E aí, chega um tempo, cara, ontem mesmo a gente falou isso no feedback com a equipe, chega um tempo que eles começam a ver o resultado de mais organização, das coisas estarem funcionando melhor, de a produção estar saindo mais leve no dia a dia, dos insumos estarem chegando na hora certa, da gente não ficar mudando produção de uma hora para outra. Então, quando a gente sai do operacional com esse objetivo de melhorar a empresa, de organizar, busca o conhecimento e retorna isso para eles, eles veem vantagem. E a própria equipe vê melhoria num processo, né? Não fica aquela equipe totalmente reativa esperando Isso. algo vir de cima para ser feito. Isso aí. Eles, os caras estão lá, mas eles estão buscando coisa que vai melhorar para todo mundo. E aí, quando eles verem isso na prática, ele fala, não, realmente, valeu a pena. E aí, quando você chega daí um mês para trazer uma sugestão, o cara já não tá armado, reagindo ao que você supõe para ele, o que você propõe. Então, e aí, quando a gente fala de cultura, isso tem muito do Zé, que assim, poucas vezes eu vi um cara tão humilde no sentido de tanto ouvir o cliente, o que ele recebia de feedback, e às vezes ele chegava com uma resposta pra gente lá, eu falava assim, nossa, cara, não é possível que o cliente pediu isso. Dá um exemplo, porção de mandioca pré-cozida, que é o primeiro produto nosso lá. A gente tinha concorrentes aí que tinha pacote com 2 quilos. E o Zé chegava no restaurante, o cara queria 500 gramas. Na outra semana ele falava, não, mas eu preciso dela com 400 gramas. Porque eu sirvo aqui Tinha com cliente que torresmo, tinha lá de com a linguiça. 300, de E 500. chegamos a vender porção de 300 gramas, de 250 gramas. Porque ele escutava o cara e ele queria resolver a dor do cara. O cara quer pegar um pacotinho lá, abrir, fritar, servir, pronto. Ele não quer ficar medindo ali quanto que tem ou ter desperdício depois. Então o Zé trouxe essa cultura de escutar o cliente lá da ponta e dentro da empresa ele também sempre escutou tanto a gente, enquanto irmão, quanto a equipe também. Então a gente vem buscar. Mas aí chega uma hora que a gente ouve a equipe, mas a equipe também precisa do líder. Então, às vezes você vai pedir uma solução e eles não vão ver. Porque não é da alçada deles. E aí precisa de ter o líder forte que direciona e mostra. O caminho é esse aqui, né? Então, um líder forte que direciona, que mostra o caminho.
e que vai escutando e colhendo feedbacks ao longo dessa jornada, Lindo. né? Legal, muito bom. E aí, né, vocês estão falando dessa questão do relacionamento com o cliente, né? Vocês têm ali os mini salgados, tem os salgados, né? Fornecem para bar, restaurante, buffet, supermercado, padaria, né? Só que o bar, o restaurante, o buffet, eles podem produzir o próprio salgado, né? Então eles têm ali a cozinha, eles têm, né, os cozinheiros, a equipe, né, tem ali talvez um estoque. Por que que o cara terceiriza? Qual que é a vantagem dele terceirizar e falar assim, não, não vou produzir meu bolinho de bacalhau, vou comprar da Petisco? O cara, ele acaba, depois que ele conhece a Petisco e o, o atendimento, né, o relacionamento com a gente, porque assim, de primeira, realmente, a primeira reação do cara é, não vou comprar, pronto, porque isso aí não vai ser a qualidade do meu produto, não é feito aqui. Mas aí ele acaba experimentando o produto, porque a gente tá ali, né, passando na porta, deixando uma amostrinha. Aí o cara experimentou e ele já toma aquele susto, né? Não é ruim, né? O produto é igual o meu, ou se bobear, muitas vezes até melhor do que o que o cara faz na própria cozinha. E aí, poxa, é bom o produto dele, o cara é gente boa, mas e aí, se ele me deixar na mão? Aí o cara vê, né? A empresa tá fazendo 17 anos hoje. Aí o cara vê você passando na porta toda semana. Quando você não para lá, porque às vezes o cara também tá chato de te ver, mas ele viu o carro passando, ou ele escutou um colega dele que também tem um restaurante ou um bar e tá comprando da Petisco que tá dando certo. Poxa, eu vou dar oportunidade pra esses caras. E aí começa, ele tira um produto ali. Por exemplo, se eu fazia bolinho de bacalhau, a gente tem exemplos, né? De clientes que era, pô, bitolado em fazer, só fazer, fazer, fazer. E aí o cara começou a tirar um produto, né, que era assim, não era tão importante para ele. Ele fez para testar. E aí começou a testar o produto Petisco. Daí viu que deu certo, começou a confiar, né, que toda semana a gente liga antes, manda mensagem, né, o WhatsApp para isso Uma é uma benção, né? benção porque a gente sabendo usar, né, você consegue dar aquela atenção máxima para o cliente, não distanciando dele, mas estando de olho ali, dando aquela atenção pelo Zap também. E, e aí o cara começa a pegar confiança, cara. Quando vê, ele passou a produção dele toda pra gente, sabe? Que às vezes, se o cara for uma pequena lanchonete, que é só ele ali no balcão atendendo, e a esposa com a mão na massa. Poxa, é 1 ano, 5 anos, quando tá 10 anos, a esposa já tá com a mão, né, detonada, precisa de cirurgia, pá. Por quê? Tá com aquela coisa agarrada ainda de querer fazer tudo. Mas aí a gente entra dando aquele apoio. Não, você vai poder confiar no produto, a gente tem qualidade, a gente tem padrão, responsabilidade. Então, assim, e a gente nem explora isso hoje em dia, né? De falar, vamos pegar depoimento desse pessoal para poder convencer mais pessoas. Não, a gente vai no boca a boca mesmo, por enquanto, né? A gente precisa Legal. até fazer mais isso, né? E é um outro ponto também, que às vezes quando você chega e oferece um produto, algumas vezes eu já fui em prospecção, o cara fala assim, pô, esse preço aqui, eu fazendo aqui fica mais barato. Ele tem na cabeça dele a ideia de que ele comprar os insumos fica mais barato do que pagar pra gente. Só que, se ele para analisar, pô, vou dar o exemplo do bolinho de bacalhau. Eu vou precisar comprar batata na feira ou no hortifruti. Ah, mas eu já como batata pros outros pratos. Então, tudo bem, até aí, nenhum problema. Mas aí vai precisar comprar um bacalhau. E Uhum. aí, se ele compra lá 5 quilos de bacalhau, já começa por aí. Ele não vai conseguir ter o mesmo custo que a gente tem. E aí, depois ele vai para uma segunda etapa, que é tirar o espinho do bacalhau. Que ainda Uhum. não descobrimos máquina para isso, né? A gente faz esse processo hoje manual na empresa, mas é muito trabalhoso e é um ponto-chave, porque se você deixa um produto ir com espinho, né, o risco de uma criança comer, um idoso, né, engasgar com aquilo ali, né, sem contar no inconveniente que é. Uhum. Então, quando o cara começa a ver o trabalho que ele tem de comprar matéria-prima, selecionar matéria-prima, trazer para o estabelecimento, colocar para produzir, gerir o estoque dessa matéria-prima, gerir o estoque do produto acabado e ainda fazer a conta A qualidade, de o quanto tá padrão custando, a qualidade. E no final das contas, ele ainda tem que cuidar das bebidas do bar, do do funcionário que Não é falta o do atendimento. mais restaurante, difícil, dos pagamentos. essa questão do funcionário, que ele tem que ter ali a mão de obra específica para produzir, especializada, que está cada vez mais raro.
você conseguir um bom salgadeiro, Aham. padeiro. A maior dor da padaria hoje, né? Do dono de padaria é ter um padeiro ali, Sim, sim. né? Aí o pessoal começa a investir, né? Abrir o olho para ir pro congelado de qualidade, sabe? E hoje a gente consegue processo para ter esse produto com qualidade, chegando na porta do cara. E, assim, é o futuro, né? A gente vê que é o Pode futuro. falar que facilita a vida do empresário. O Isso aí. empresário já tem várias coisas para cuidar, né? Gestão de pessoas, gestão financeira, o comercial, no caso de restaurantes e bares, ele ser o gestor também até do salão ali, né? Uhum. E aí ele vai pensar em estoque, vai pensar né, na qualidade de mais um produto. Pera aí, deixa eu terceirizar, né? Então, É isso assim, eu acho aí. que o empresário que não está terceirizando com a Petisco está perdendo tempo, Tá né? perdendo tempo, tá perdendo dinheiro. Legal, legal. Muito bom, pessoal. A gente já está chegando ao final. Eu confesso para vocês que eu não vi a hora passando aqui, né? Tá muito bacana. Se falar assim, vamos ficar mais 1 hora, 2 horas batendo esse papo. Para mim, né, ia passar assim muito, muito tranquilo. Então, assim, pessoal, a gente está aqui, né, já chegando ao final. E eu queria, né, que vocês falassem um pouco para aquele empresário que está em casa, uma dica, né, um insight ali que ele pode, né? Eu acho que já tiveram vários aqui. Mas o que que vocês aconselhariam um empresário que quer melhorar a gestão da sua empresa? Por onde começar? Então, eu gostaria só de resumir um pouco, né, da história aí da Petisco, que eu acabei não falando tanto da história, mas é o seguinte, o empresário hoje que quer, aliás, alguém que queira ser empresário, né, que às vezes nem tá nesse caminho ainda, mas, cara, importante é determinação, né, de descobrir algo ali que vai fazer bem para muitos ao redor, não só para si mesmo, porque, né, quando a gente começou lá em 2007, a gente não tinha nada mesmo, começou do zero com um plantio de mandioca só lá do meu pai. E a partir daí a gente, né, eu consegui enxergar ali a força do trabalho né, que tinha ali meu pai, minha mãe. E aí olhando para o lado é que eu vi a oportunidade. Poxa, se eles têm esse potencial, eu tenho essa mentalidade de querer crescer, de querer sair dessa condição, né, de limitação, dessa mentalidade de que não pode, que é difícil, que eu tô em Tabuleiro, que é uma cidade pequena. Não tem nada disso, cara. Onde você estiver, pode ser num povoado, pode ser numa comunidade. Você vai olhar para o lado, você vai ver, poxa, minha mãe sabe fazer isso aqui e tal. Meu pai, né, tem um potencial. Então, como que eu posso absorver melhor esses dons mesmo, né, de cada um e botar isso para gerar riqueza, para gerar prosperidade e não tem dificuldade, sabe? Não tem determinação. Acho que é o ponto-chave. Eu acho que assim, determinação e a outra palavra seria, eu acho que humildade, porque você precisa escutar quem sabe fazer, quem já fez e deu certo. E hoje em dia a gente tem uma enxurrada de conteúdos aí. Você vai na internet, você tem conteúdo pago, tem conteúdo gratuito, você tem podcast de 2 horas, você tem vídeos de 15 minutos que te ensinam. Então, quando a gente tem humildade para entender que, cara, eu não tô sabendo administrar o meu negócio, eu não tô dando lucro, eu não tô tratando bem meu funcionário. Quando você reconhece que você não tá bem, e aí você tem que fazer essa pausa e olhar para dentro de você, olhar para dentro do seu negócio, o primeiro passo é esse, reconhecer onde que você tá errando. Isso aí já é meio caminho andado. Reconheceu, cara, busca ajuda, né? Igual eu comentei aqui, eu tava correndo na roça, aí um cara me mandou mensagem, daí a pouco me apresentou a consultoria que mudou o jogo da empresa. Então, assim, identificou que você não sabe, se coloca no caminho, né? Coloca disposto a fazer, começa a buscar. Começa a buscar que as coisas vão chegar até você, né? O conteúdo, o aprendizado, um parceiro, um cliente. Então, eu acho que a dica seria essa, né? Tenha humildade e busque aprender sempre. Busque esse aprendizado. Meu pai sempre comentou com a gente desde cedo, né? Meus filhos vão estudar, mas vão trabalhar também, né? Porque eu não quero que vocês fiquem a vida inteira trabalhando sem estudar e fiquem igual eu, carregando tudo na força do braço. Mas também eu não quero que vocês coloquem um diploma debaixo do braço e achem que isso vai resolver a sua vida sem ter que trabalhar, sem acordar cedo. Então, trabalho, que é determinação, e humildade para buscar conhecimento, que é o estudo. Essas duas fontes aí
o Legal querido Zé demais. Tarcísio. Legal Arrebentou, demais. cara. O legal, pessoal, de estar aqui gravando esse podcast com vocês e com todos os convidados que a gente traz, que é sempre um grande É de aprendizado, né? arrepiar, E cara. são coisas que a gente, por mais que são valores que a gente prega, a gente precisa estar ouvindo sempre, né? E é assim que a gente internaliza e consegue colocar em prática. Então, assim, eu queria agradecer, assim, demais vocês, né? Esse bate-papo foi incrível aqui, eu acho que foi bem legal. Lembrar quem está em casa que não adianta ouvir, a gente precisa colocar em prática. Então, pensa no mínimo em algum assunto que foi falado aqui que dá para a gente colocar em prática já realmente amanhã e mudar a empresa. Assim que as coisas acontecem, né? Por isso o podcast chama Gestão em Ação, né? E aí eu quero agradecer a vocês, pessoal, e eu queria pedir para vocês passarem nas redes sociais aí da Petisco, como que as pessoas encontram vocês aí, um empresário de bar, de restaurante, buffet, mercado, padaria, como que eles acham, né, a Petisco aí para entrar em É, contato? show de bola. No Instagram a gente tá lá, @petisco Raiz de Minas. Pode mandar mensagem lá que a gente deixa o telefone também. O meu Instagram tá @o Anderson Tarcísio R, o Anderson com W. E o Zé Carlos tá @José Como é que é? JC Ribeiro. JC Ribeiro. Isso aí. Legal, legal. Bacana. Então, se você não segue, passa a seguir, que tem um conteúdo muito bacana de dar água na boca, né? Literalmente. Legal, pessoal, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês e vamos juntos. Prazer é Valeu. nosso, que seja o Obrigado. primeiro de muitos.